da casa condiciona isso, né? E aí vocês vão ver a necessidade de readaptar muitas vezes os protocolos que já existem e criar outros novos, né? Então assim, não fiquem rígidos a protocolos. Foi o que a gente não desconfigurou o protocolo inicial do Luz Divina, de forma alguma. Ele foi muito bem-vindo para que a gente tomasse esse primeiro conhecimento, mas a partir do momento da comunidade que a gente iria atender, o mestre Zário e o pai João pediram que não fosse usado e fosse montado um outro à parte. Então, para vocês e para a Caritas em geral, que trabalha muito com a depressão, com o suicida, com a beira do abismo, como diz a própria reza do Zário, nós somos o pronto-socorro. Que venham as dores para que a gente possa curar. A gente vai precisar readaptar a cada ano. Por isso que é tão importante essa comunhão e esse compartilhamento. Então não fiquem rígidos a um protocolo, a trazer aquilo como uma verdade única e imutável. Não façam isso. É exatamente o contrário. É o maior dos enganos, autenticado inclusive agora por Pai Benedito, que disse que aquele protocolo era simplesmente o start e que era para ter sido rasgado já a partir de um avanço nessa conduta. E é uma semente, né? E cada casa ela vai ter uma especialidade. Exatamente. Vai ter o carro-chefe ali que a gente fala. Cada casa e cada agrupamento trabalha com um guia que tem uma especialidade. Sim. Então vai ser tudo muito particular mesmo do paciente. Sim, e a própria fisiologia dos médiums, né? Porque a egrégora não é só os guias, os médiums fazem parte dessa egrégora. Então a gente sabe que existem várias mediunidades por conta da fisiologia. Por exemplo, a mediunidade de transporte, ela tem uma fisiologia totalmente diferente. A gente até não vai ver isso de forma mais aprofundada nesse curso, mas tem conteúdo, né? Até estou terminando de montar, que fala de forma muito aprofundada específica do fígado, que para o médium precisa ter bastante foco nisso, né? Então é tudo muito adaptável. Só para também tocar nesse ponto, quando a gente chegar na parte das tinturas, né, na parte de tarde que eu vou falar, vocês vão ver que consciências de Pai Xangô e Mãe Obá, eles vão estar localizados no pâncreas e no fígado. E aí vocês vão ver que teve um conflito aparente com o trabalho do chakra na parte do magno, mas não há conflito. Existem vibrações e existem também campos de tratamento. Visão, aspiração e axé. Nós temos consciências que tratam essas distintas partes. Na parte das tinturas, pela vibração da consciência, ela conecta com uma determinada erva, numa determinada vibração que trata aquela determinada parte. E existe, como a gente disse, não existe algo separado, partes separadas, é tudo um todo. Então, lá nas tinturas, na parte da fitoterapia, a gente vai ver muita consciência de Pai Xangô e Mãe Obá tratando essa causalidade a nível de esplênico. Até porque o fígado, ele é uma grande, como eu falei, para o médium, a gente precisa dar muito foco nisso, porque ele é a grande usina de processamento. Então, toda a parte mais densa que chega de nós, por conta disso mesmo, que a gente é a UTI, né? O que a gente faz com isso? A gente tem uma fisiologia diferente. O médium umbandista, ele tem uma fisiologia diferente para trabalhar, uma ferramenta diferente para trabalhar com esse tipo de pessoas que vão chegar até nós. Então o fígado, ele é essa ferramenta de usinagem, de processamento de todas essas energias mais densas que chegam até nós, porque a gente faz essa energodiálise. A gente, né, troca a energia com aquela pessoa que a gente está impondo as mãos. Então, para continuar, então aqui na correspondência, uma coisa bem superficial, mas eu peço que vocês se aprofundem tanto na prática do passe, quanto no próprio estudo. A gente vê que essa correspondência não é só a nível dos chakras, a nível energético, é a nível hormonal, né? E também a própria configuração do próprio órgão ali. Ele tem uma particularidade entre esses dois pontos que é particular só desses dois. É muito curioso isso.
A gente começa a perceber que a gente não sabe nada, que a gente precisa se aprofundar e sempre vai aprender cada vez mais. Então, o chakra básico e o chakra laríngeo, a garganta, assim como a uretra ligada às suprarrenais do chakra básico, são um canal oco, vazio e molhado. Ambas têm o mesmo tecido que as revestem de forma particular. A primeira trabalha o plano das ideias, o conhecimento, a palavra, a própria comunicação, e a segunda no plano terrestre da matéria. Na mulher, a uretra faz a expurgação dos resíduos do corpo pela urina. Faz realmente essa parte de descarrego, né, energético no movimento negativo para a Terra. Mas no homem, além dessa eliminação, ela está ligada ali à uretra, que é o canal reprodutor, que é o movimento positivo. Quando fala aqui que a primeira está ligada ao plano das ideias, que é o chakra laríngeo, a gente também tem que olhar a partir dessas polaridades, desse fluxo e refluxo. E é muito curioso, quando a gente vê que o movimento do chakra ele é de descarrego, o movimento fisiológico ele faz um movimento contrário. É muito curioso isso, no físico, digamos assim. Então, quando a gente fala... Então aqui a gente vai falar do chakra sacro ou genésico, que depende da literatura, eles mudam o nome. A localização é na região do baixo ventre. Esse é o chakra da nossa afirmação no mundo. Está ligado às gônadas, testículos e ovários. É chamado também de chakra umbilical ou sexual. Porém, a cultura oriental reconhece muito a parte ocidental, né, com esse todo tabu, né, dessa parte que é ligado ao nosso aparelho reprodutor, omitiu muito esse chakra. Mas a parte oriental, que é essa que a gente tira todo o conteúdo base, ela fala muito dessa importância que tem para a própria potência criativa que a gente tem, tanto a nível de nos reproduzirmos nessa dimensão, quanto a criatividade nossa mesmo, que é livre e espontânea. Então, a cultura oriental reconhece a sua importância e aproveita, a partir daí, os hesitantes da carne no aproveitamento de energias mais densas a serem canalizadas de forma estável, proporcionando maior fluidez energética e fluidez consciencial absoluta. As consciências que são ligadas a esse chakra é Pai Coirarã, Mãe Conlá, Mãe Unirá e Pai Irocô. Então traz, a partir daí, toda a nossa ancestralidade, né? A gente evidencia a nossa ancestralidade, a gente se conecta com ela e a gente se expressa a partir daí. O chakra básico ou genésico, quando congestionado na hiperatividade, nós temos apego ao prazer, ao sensualismo, no qual o indivíduo abusa do prazer sensual, buscando o prazer a qualquer custo. Por exemplo, através da sexolatria, da glutoneria, trazendo muitos prejuízos para si e outras pessoas, além da precipitação e impulsividade. Quando inibido, causa impotência sexual ou desânimo, problemas de relacionamento e baixa autoestima. O chakra sacro são órgãos onde os organismos multicelulares produzem as células sexuais necessárias para a reprodução. As gônadas femininas são localizadas nos ovários e produzem estrogênio e progesterona. As gônadas masculinas localizam nos testículos e produzem testosterona. Além de reprodutivas, são glândulas endócrinas, os hormônios secretados são geralmente anabólicos e é parte do metabolismo que conduz à síntese de moléculas complexas a partir da molécula mais simples. Então é exatamente isso, né? A gente pega uma semente e a partir dela a gente gera e traz a nossa própria criatividade. O chakra genésico, ou chakra, ele está ligado diretamente ao chakra cardíaco. O chakra cardíaco está ligado a timo ali, né? Então ele localiza-se perto no meio do peito, mais ou menos ele é de média frequência e é a distribuição vital. O chakra cardíaco absorve e irradia todo o fluxo energético do corpo,
sendo o chakra central, recebe e distribui desde a energia mais sutil dos chakras inferiores, quanto às densas dos superiores. Quando inibido na hipoatividade, temos a indiferença, na qual o indivíduo tem uma atitude de egoísmo. Ele não experimenta e se relaciona com o mundo, mas espera que todas as coisas do mundo lhe satisfaça dentro do conceito de utilidade e entretenimento. O chakra cardíaco, a gente vai ver muito, ele está ligado com a timo, e a timo, ela é que matura os linfócitos T. Então, o chakra cardíaco, a gente trabalha muito no passe da imunidade, no passe do Covid, a gente viu isso muito também. Outros protocolos, a gente viu isso. Então, quando a gente faz a imposição de mãos ali, a gente ativa, nesse sentido hormonal, essa maturação dos linfócitos T. Então, a gente vê que na parte consciencial ele é a bifurcação do desamor, né, da solidão desamorosa e da amorosidade fraterna, porque é a partir desse chakra emocional, a partir das nossas emoções, que a gente se torna um ser mais saudável. E isso a gente vê de maneira física. Ele está ligado a Pai Exu e Mãe Mobojira, ou Xum, ou Molu e Mãe Iemanjá. Então, o chakra cardíaco, ele é ligado a essa glândula timo, e quando desequilíbrio, ele se contrai, dando a sensação de coração apertado. Quando a gente está com aquela angústia, dá aquele coração apertado, parece que a gente fala, né? Está com o coração apertado, é realmente. A glândula timo, ela se contrai. E durante a nossa vida, ela realmente ela vai diminuindo de tamanho. Ou seja, a gente se relaciona com o mundo, a gente tem todos esses condicionamentos nossos, né, nas nossas emoções, e a gente acaba se contraindo realmente ou se expandindo. A gente acaba, é a partir daí que acontece essa bifurcação. Ou a nossa consciência está ancorada na amorosidade fraterna com o meio que a gente está, ou não. E aí, a partir daí, a gente realmente fica doente. Porque as defesas do nosso corpo, elas não vão ser maturadas, elas não vão ser distribuídas, e aí acarreta, né, em toda a desarmonia do corpo, de maneira geral. O chakra sacro, ele está diretamente ligado nesse sentido com o chakra cardíaco. Na região do osso da bacia, onde fica a região sacra ali, tem a forma de uma pirâmide quadrangular com base voltada para cima e o ápice para baixo. Articula-se superiormente com a quinta vértebra lombar e inferiormente com o cóccix. A zona ilíaca, côncava e zona dorsal convexa. No chakra, a gente também vai ver depois, no protocolo do câncer, a gente trabalha exatamente essas duas imposições em todo o protocolo, em todo o tratamento. A imposição na zona ilíaca, que liga essa parte do sacro, do chakra sacro, e a imposição no chakra cardíaco. Né? A partir dali, a gente se interliga com a medula e a gente começa, a partir daí, sintetizar e conseguir perceber que tem uma movimentação que vai agir diretamente ali no câncer. De uma maneira mais ampla, de uma maneira geral, de início, e depois a gente vai ver que isso vai ficar de uma maneira mais isolada ali nos outros chakras, mas as imposições é a base. Essas duas imposições é a base para esse tratamento. Então a gente percebe a partir desse protocolo que chegou para nós que realmente é verídica, existe essa interligação aí. Na mulher, o útero é intimamente ligado ao coração. Ele pulsa assim como o coração e bombeia sangue. Ligado à energia feminina de receptividade, acolhimento e inclusão presente em todos nós. É a própria geração e sustentação da vida. Assim como o coração ele bombeia o sangue, né, como a gente já sabe, e ele irriga a vida do nosso corpo, o útero ele faz toda essa geração, né, da vida, ele comporta ali o bebê, né, a gente gesta, então tem essa inter-relação. De maneira consciencial, a gente gera a vida a partir daí, da criatividade. Quando a gente se ancora no amor fraterno, a gente começa a incluir as nossas partes, a incluir o outro, e a partir daí que a gente começa a caminhar de forma mais salutar no mundo realmente.
Então, a gente chega aqui no que eu chamo de complexo solar, né? O plexo solar, é complexo solar. Porque tem ali vários órgãos, né, que eles se conversam. O próprio, como a mãe falou do fígado, da tintura do fígado e do pâncreas, o fígado e o pâncreas, o fígado, que é o hepático, e o pâncreas, que é o baço, eles têm essa conversa, né, do glicogênio, da insulina. O fígado também conversa ali com Você falou o pâncreas, que é o básico. Hã? Falou o fígado, que é o Ah, não, básico. o gástrico. O básico é o esplênico. Então a gente chega aqui no plexo solar e a gente vai falar do gástrico, que nas muitas literaturas eles condensam todo o plexo solar no gástrico, mas a gente começa a perceber, né, na própria prática ali do passe, que existem outros pontos, né, e aí foi que começaram a aparecer os chakras secundários, que é o esplênico e o hepático. Então começa a partir dali, mas tem essa grande conversa entre todos esses órgãos ali. Então, o chakra gástrico está ligado diretamente ao pâncreas e, consequentemente, ao sistema digestivo e o estômago. A gente percebe que, a partir ali da imposição ou da empatia magnética, que a gente sente nessa área que a gente sempre correlaciona com o estômago, mas ele está ligado com o pâncreas. Só que, claro, todo esse aparelho digestivo, como a gente falou, a gente tem que ver todo o sistema digestivo. Então, ele é o chakra de como nós nos sentimos no mundo, sendo o chakra emocional. Então, a gente percebe que, principalmente ali nos casos de depressão, de ansiedade principalmente, de síndrome do pânico, que tem uma hiperatividade nessa parte gástrica. Porque é como disse ali, a gente se sente no mundo. Então, a gente... É aqueles sentimentos que a gente não digere, realmente. A gente pode perceber que essa parte digestiva, de transformação dessas energias que chegam até nós, muitas vezes a gente não consegue digerir e fica ali congestionado. Nesses casos, a gente tem a hiperatividade. Esse chakra possui comunhão com os demais chakras do plexo, auxiliando o trabalho do esplênico e do hepático. Sua relação com o esplênico é bem mais próxima, pois ele capta a energia vital que o esplênico absorveu do solo, direcionando para o sistema digestivo, seja de forma energética pelo prana e de sintetização dos alimentos. É ali onde ficam armazenadas as nossas emoções de média vibração, digamos assim. Então, o plexo solar, o gástrico, né, quando em equilíbrio, usa o poder na relação com as pessoas para orientar, assessorar, colaborar os outros, caso esses queiram a sua colaboração. Quando congestionado devido ao abuso do poder na hiperatividade, temos dois movimentos interligados e muito próximos, a onipotência e a prepotência. Quando inibido, temos a hipoatividade geradora da impotência, no qual o indivíduo sente-se incapaz de escolher os rumos da própria vida e de ser feliz, acarretando no medo, enjoo e irritação. Então, viram a ligação com o básico? Viram a ligação por que Pai Xangô pode tratar tanto o básico quanto o gástrico? Porque há uma ligação emocional muito ligada, só que o que distingue é a intensidade dessa vibração. O básico ele é mais denso, o gástrico ele é um pouco menos denso. Eu nem vou usar a palavra sutil. Ele é só um pouco menos denso. É que assim, o básico ele tem uma diferenciação de todos os outros. O básico e o coronário. Porque eles ficam nessas extremidades desse grande vórtice que somos nós ali, que é aquele campo vibracional. Então, por isso que ele, né, tem essa influência muito maior, né, vai lá no cinturão ali, né, no todo o cinturão, porque na verdade esses dois polos eles são diferenciados dos demais chakras. São as grandes portas de entrada e de saída ali ao mesmo tempo, coronário e básico. Então, então ele está relacionado com Pai Chapanã e Mãe Sobá. Eu gosto muito dessas correlações das consciências, porque aí, quando a gente vê Mãe Sobá, é aquela que transforma, que faz o artesanato ali na mitologia, né? Então, a partir do gástrico, que é essa origem, que é o fogo, né, do nosso corpo, que a gente transforma o alimento, a gente transforma
essas emoções, essas energias que vêm até nós. Então, por isso que é ligado com essa consciência divina que é a Mãe Sobá, que é aquela que transforma. Ela pega uma coisa bruta, uma coisa muito densa, uma coisa ali latente, e ela transforma aquilo em uma coisa bonita, na beleza do artesanato. Então é exatamente isso, o gástrico ele faz isso. E a gente vai ver isso muito. A nossa empatia magnética vai ficar muito latente nesses pacientes que vão chegar. Em todos os protocolos, geralmente tem uma desestabilização do gástrico graças a exatamente isso, esse conteúdo emocional. Vocês vão sentir enjoo, vão sentir gastura, vão sentir propriamente a dor nessa região do gástrico e muitas vezes assim a vontade é de realmente regurgitar. É o vômito que vem. Então é aquela alta condensação não só do assistido, mas de todo aquele ambiente consciencial que ele carrega com ele. Sim, e aí a gente vê a correlação com o fígado, porque o fígado através do líquido ali da vesícula biliar, né, que é aquele líquido ali que faz toda essa parte de sintetização dos alimentos, né, da parte do estômago. Então, quando a gente não consegue transformar esses sentimentos, quando eles são muito mais densos, né, culpa, raiva, ira, esses sentimentos mais baixos ainda, eles vão fluir para o fígado, que é essa grande usinagem. Então, a partir dali, sai esse fluxo ali do gástrico, ele vai para o fígado, ali para o chakra hepático, e aí ele sim vai conseguir fazer essa sintetização mais contundente, digamos assim. E uma grande artesã também é uma grande alquimista, né? É uma alquimia. Então, transformar dor e sofrimento em cura e empatia, isso é a grande alquimia da vida. Então, é ali, Mãe Sobá, tratando de forma consciencial, né, o que a gente pode também tratar de forma causal ali, pontual no momento do parto. E é por isso que a fisiologia do médium, ela tem esse fígado, ele é mais ostensivo, né? Porque a gente media, a gente está nesse meio de campo. Então a gente precisa de um aparelhato mais aprimorado, né? E eu digo médium, todos nós somos médiums, de uma maneira geral. Só que existem médiums diferentes. E o médium umbandista, né, tem uma particularidade diferente. E dentro da Umbanda tem particularidades de médiums que trabalham com energias cada vez mais densas. Então, quando a gente cria essa consciência específica de cada coisa, a gente começa a nos compreender também. Então, a gente media tudo isso e a partir daí, a gente, com essa consciência, quando a gente bota consciência, a gente consegue lidar muito bem. Então, a partir dessa consciência, a gente vai conseguir lidar muito bem com esses casos, com as situações da vida e esses casos que vão aparecer. E vocês têm que estar muito sensíveis a se organizar dentro do terreiro para isso. Para não ficarem enrijecidos numa posição em que não é a posição que vocês, a fisiologia própria de vocês, está ali, pronta para operar. Não que não possa. É claro que pode, desde que vocês saibam se movimentar dentro do terreiro. Mas tem especialidades. Mas vocês sabem que vocês foram desenhados, foram arquitetados, foram construídos de forma tal para trabalhar de uma certa forma. E que, se bem colocados ali, como uma grande profissão, como uma profissão. Vocês vão desempenhar, o desempenho de vocês vai ser muito melhor. A gente tem que perceber que esse mundo espiritual que a gente fala, ele não é só a religiosidade, né? Então, como médico, como psiquiatra, ele é um médico, mas ele se especializou na psiquiatria. Então, nós somos assim, nós somos médiums, mas a nossa própria fisiologia, a partir do nosso livre-arbítrio, fluxo mental, a gente se especializa em diferentes maneiras de caminhar dentro dessa mediunidade, né? E na mecânica de amparo dentro do terreiro, vocês vão ver que existe uma ação multidisciplinar. Tanto que o ideal é uma cadeira com assistido e 3 médiuns. Por quê? Porque existe, dentro da fisiologia, como a gente está falando aqui,
o médium que ele é naturalmente irradiador e ele trabalha o verso. Existe o médium que ele é naturalmente absorvedor e ele trabalha o reverso. E existe o médium de incorporação, aquele que vem com a fisiologia dotada para passividade e dá esse fluxo de transmutar os dois ambientes ao mesmo tempo, que é o guia que vai estar ali. Ou seja, com a continuidade da Caritas em Terra, vai minimizar muito as giras propriamente mediúnicas. Sim. Por quê? Porque a gente fazendo esse trabalho multidisciplinar no terreiro, em loco, ali, a gente vai trabalhar a gira a partir do médium de incorporação e o trabalho consciencial e causal, a partir do causal daquele que está trabalhando o verso e o outro, né, vamos dizer assim, o absorvedor, fazendo também todo esse transporte, o choque anímico. Por isso que as incorporações, propriamente ditas em grandes e grandes giras, vão acontecer de formas pontuais. Porque o trabalho que a Caritas vem é para trabalhar já o atendimento completo e complexo já na primeira vez que A gente o vê assistente entra no essa terreno. cronologia, né? Porque é isso que os guias e os mentores querem, né? Que a gente cria uma autonomia e caminhe dessa maneira, a gente caminha lado a lado com eles. Mãos dadas. Né? Então a gente vê essa cronologia já acontecendo assim, ó, os médios antigos, que, né, de muito tempo atrás, eram inconscientes. Passaram a vir muitos médiums de maneira semiconsciente, de maneira agora muito consciente. Alguns não incorporam, tem médios que não incorporam, que não tem mais essa fisiologia de incorporação, só de radiação. No passe, agora com o passe magnético, que é né, das ferramentas, a gente percebe que a gente nem incorpora. Então, né, a gente consegue fazer todo esse trabalho que os mentores nos pedem e pedem que a gente caminhe de mãos dadas com ele de maneira muito mais ampla. A gente começa a olhar de maneira muito mais ampla e consegue caminhar verdadeiramente. Os sacerdotes, eles têm que ficar muito atentos. Os sacerdotes de Caritas, eles precisam ficar muito atentos para isso. Porque vocês vão ver que a corrente de vocês vão chegar com essa exclamação, com a, vamos dizer assim, uma resistência à incorporação, porque eles já são naturalmente programados para isso. Sim. Então, não forcem a incorporação. Recoloquem, sejam sensíveis para recolocar esse trabalhador numa posição em que ele está apto a desenvolver, né? Claro que trabalhado. Deixa, vou dar um exemplo já aqui. Deixa o Lúcio trabalhar a irradiação, o tratamento consciencial, um natural evangelista. Sim. Porque se ele abre a boca e consegue dar uma doutrina para a pessoa ali, a palavra de amparo, aquilo já é um atendimento. Que não precisa necessariamente de um guia vir incorporar, subjugar a consciência dele para que aquele trabalho seja feito. É por isso que a gente é uma corrente, né? Cada um tem o seu papel e cada um é importante dentro daquela especificidade. E a gente tem que estar aberto para isso, porque isso é o novo mundo. Exatamente isso. Não à toa que os nossos mentores, eles moram numa colônia espiritual chamada de Novo Mundo. Por quê? Porque é uma outra visão. E se nós ficarmos enrijecidos a isso, porque a gente gosta muito, e a gente não precisa largar de mão e não ter mais. A gente só precisa saber trabalhar de forma readequada. Na verdade, pegar a nossa responsabilidade da Sim, coisa. Exatamente. Não só ser um aparelho, mas pegar o nosso papel mesmo. Exatamente. Né? Então, o chakra gástrico está ligado com o pâncreas, como a gente viu. E o pâncreas está localizado atrás do estômago e que faz parte do sistema digestivo quanto do endócrino. Produz enzimas que digerem os alimentos, quanto hormônios que regulam os níveis de glicose no sanguíneo. Então ali junto no plexo solar a gente tem o esplênico. O esplênico ele está ligado ao baço e ao chakra do centro do equilíbrio. No protocolo da depressão, é o chakra que a gente mais usa. Na verdade, nos primeiros meses é o único que a gente usa, na verdade. Porque a gente percebe que a depressão ela causa uma atrofia nas nossas defesas,
ela é uma doença realmente, a gente vê a partir daí que ela é uma doença realmente que leva ali os hormônios, na verdade os linfócitos T, que são as defesas do nosso corpo, a não serem produzidos a partir do baço que está ligado ao esplênico. Por quê? Porque a gente evidencia que tem um congestionamento, né, no esplênico. Então, a gente trabalha muito, né, no protocolo da depressão com dispersivos. A gente nem doa e nem tira energia nesse primeiro momento. A gente só descongestiona. Nos primeiros meses a gente só descongestiona, porque é a partir do esplênico que a gente vai absorver toda a energia do sol, o prana, que é a energia vital. Então a gente precisa descongestionar, né? E curiosamente, eu gosto muito disso e nada é coincidência, mas é uma coisa muito superficial para se falar, mas curiosamente quando a pessoa está com depressão, até quando a gente está, né? É claro que a depressão é um extremo, é uma doença, mas quando a gente está triste, normalmente a gente quer ficar no quarto escuro, né? Normalmente a gente se fecha e quer ficar no quarto escuro. E o esplênico, ele é exatamente isso, ele pega essa energia solar, essa energia vital. Então, quando a gente se fecha, a gente acaba se enclausurando ali e piorando, né? Não só nisso, mas falando só nesse sentido, piorando esse nosso quadro. Então, a gente tira todo esse congestionamento do esplênico, né? E a gente começa... E se tu pergunta na ficha, que a gente faz uma ficha, a pessoa, se ela toma sol, geralmente a resposta é não. Geralmente é não. Resposta é não. Até o ciclo circadiano ele muda. Começa a não dormir à noite e começa a dormir de dia. Acaba que não pega sol mesmo. E tudo, nada é uma coincidência. Tudo é um quadro, né? Então, a associação com o sistema imunológico. Então, o baço, ele forma as defesas do nosso corpo e ele manda para timo para maturar. Então, se a gente está nesse quadro depressivo, né, por exemplo, a gente acaba baixando o nosso sistema imunológico. E a gente já viu, a timo, ela é trabalhada no sistema imunológico. A gente trabalha a timo para ativação dessas defesas. Então, tem esse adendo aí. Então, localizado no baço é o chakra do centro do equilíbrio, sendo dos mais importantes, ele trabalha a distribuição, a regulação adequada dos fluidos vitais do nosso corpo, através da energia solar. Tem ligação direta com o gástrico, que é o centro do plexo, o qual auxilia. Possui ligação muito próxima com o cardíaco, recebendo a quantidade de energia, porque o cardíaco ele absorve a energia mais sutil do prana, e o baço ele absorve a energia mais densa do prana. Então, quando a gente vê lá nas literaturas sobre isso, a gente diz, pô, então tem uma coerência, né? Os linfócitos T eles são sintetizados no baço e são maturados no coração, então, né? Tem essa grande ciência, é uma grande ciência, na verdade. É descortinada essa grande ciência. O baço tem função importante na produção dos anticorpos, como a gente falou. Então, tem a função imunológica e hematológica, desempenhados por as suas duas polpas. Uma branca, por tecidos de linfóides, que produz e armazena os linfócitos, e a vermelha, que destrói as hemácias defeituosas e idosas, e armazena as células de defesa, liberando-as na circulação quando necessário. Ele é um órgão muito frágil e ele é bastante suscetível a rupturas. O plexo, então, ali do plexo, o chakra hepático. O chakra hepático, que ele está ligado ali com o fígado e com a vesícula biliar, tem ligação direta e é nesse chakra que circulam todos os fluidos psicoparasomatizados, referente à expressão energomentais. É aquilo que a gente falou. Toda aquela energia mais densa, ele fica ali armazenado e ele usina, né? Então o fígado, ele faz na parte do físico, ele faz toda essa filtragem de todo o sangue. Antes de ir para o coração, o sangue ele passa pelo fígado, ele retira toxinas,
ele usina essa parte também fisiológica do sangue, e aí só aí ele manda para o cardíaco. Na parte energética é o mesmo movimento, como a gente já falou. Ele usina toda a energia que vem até nós, que chega, que a gente tem, nossos conteúdos também, e aí então ele distribui para todos os outros centros e o organismo de maneira geral. É a grande usina de processamento. O chakra hepático, ao ser manifestado em expressões energomentais não cognitivas, construtivas, é manifestado o amor, destemor, a fraternidade, a empatia, ânimo, alegria, entusiasmo, tranquilidade. No caso oposto, manifesta expressões energomentais não cognitivas.